Tá. Olá a todos e todas. Estamos dando início a esse evento online do curso de Educação do Campo, Ciências da Natureza. Sou a Fernanda Marcon, coordenadora do curso. E hoje nós temos o prazer de receber o psicanalista Arthur Fabiani da Silveira. Agradeço demais o aceite, né, do convite para participar aqui com os estudantes. A gente gostaria, né, de apresentar, então, o professor Arthur aqui, que vai falar com a gente. O Arthur, ele é graduado em Ciências da Computação, em Psicologia, é psicanalista pela Escola Brasileira de Psicanálise, tem especialização em Psicoterapia Psicanalítica e especialização em Gestão Empresarial, com ênfase em inovação. Então, eu gostaria que o professor Arthur professor Arthur, né? Eu falo professor para todo mundo, né? Mas enfim, não sei se você se auto-identifica dessa forma, mas enfim. Vou passar a palavra para o Arthur para ele se apresentar e falar um pouco da relação dele com a educação. Foi assim que eu o conheci, né? Numa formação que a gente teve lá no Instituto Federal Catarinense, quando eu dava aula lá em Brusque, e eu achei muito interessante a experiência que o Arthur teve em uma escola em Nova Trento, assim, porque a concepção que ele apresentou de educação é muito parecida com a que a gente discute na educação do campo, né? Essa ideia das relações horizontais no espaço escolar, é uma outra concepção que eu achei bem interessante. Se o Arthur puder já iniciar falando disso. Obrigada, Arthur. Tá bom, prazer conversar contigo, com todas e todos aí. Então, a minha experiência com educação, ela se deu, eu fui convidado para ser diretor de uma escola com muitos problemas, muitas dificuldades, em especial dificuldades assim, que se chama de dificuldade de comportamento. Então, a escola demandava assim, alguém autoritário para pôr ordem naquele lugar. E talvez por desconhecimento ou não, eu fui convidado para esse lugar para pôr ordem, mas eu não fui como um autoritário. Eu levei a questão da autoridade muito mais nesse sentido da responsabilidade, mas com o amor, com as trocas. Então, eu fiz um trabalho lá que conseguiu demonstrar que o autoritarismo ele não educa, né? E, na verdade, ser autoritário pode adestrar, mas não pode educar, não é possível. E essa experiência deu muito certo lá, assim, sabe? Eu fui um diretor, eu estive diretor, entrando na fila para comer com as crianças, né? Num lugar onde isso era impossível, assim, sabe? Eu não sei qual é a realidade que vocês têm, mas na escola lá, entrar na fila era perder a autoridade para as pessoas, né? E como um exemplo, com essa postura de compartilhar com eles os espaços, discutir os espaços com eles, aconteceu o efeito que os meus colegas professores acharam que não aconteceria nunca. Foi adquirir a autoridade, né, dessa maneira, né? Então, e muita coisa aconteceu, né, nessa experiência educativa, mas essa questão eu acho importante demarcar. Legal, Arthur. Essa experiência me marcou bastante, porque justamente, né, a gente sempre bate nessa tecla e como as relações sociais, né, influenciam ali no espaço escolar, no desenvolvimento dos estudantes e tal. E certamente pequenos movimentos como esse, né, de compartilhar os espaços, de criar uma relação mais horizontal, tem uma consequência muito grande e que, né, muita gente não acredita nisso, mas legal. Então, eu pedi para os estudantes me mandarem algumas perguntas que eles gostariam de discutir com você, né? O tema que eles sugeriram era esse impacto psicológico, né, da pandemia. E aí eles trouxeram algumas questões que eu gostaria de fazer para você, ver se você consegue nos ajudar a pensar aqui. Então, a primeira é isso, né? Por que a gente se sente numa montanha russa de sentimentos, né? Durante esse processo. A gente acorda bem, aí no final do dia a gente está assim,
parece que esgotado, não consegue ter, ou pessoas ao contrário, né, que acordam já com uma perspectiva assim muito pequena sobre o dia, né? Não consegue às vezes levantar da cama, aí lá pelas tantas, ah, não, beleza, vai dar tudo certo. Logo isso passa, né? Por que que isso acontece com a gente, Arthur? Eu gostei muito da escolha dessa imagem de montanha-russa. Fiquei pensando nessa montanha-russa, porque numa montanha-russa a gente sente medo, né? Medo, aquela expectativa de quando é que vai parar de cair, quando é que sobe, quando é que a curva acontece. Então, tem muita a questão da perspectiva e da expectativa nova, né? Nova, do que vai acontecer. Então, tem o medo, e o medo vem de fora, né? O medo tem a ver com essa precipitação de coisas de fora. Então, essa é uma questão. Também tem a coisa de dentro. Se você pensar assim, fora e dentro, para pensar que tem as nossas próprias angústias em jogo. Então, quando eu pensei em montanha-russa, eu pensei nessas intensidades, né? Muitas intensidades, intensidades que a gente não estava acostumado, em situações que a gente não estava acostumado. Eu desci, eu estou no meu consultório, eu desci e esqueci o álcool gel, voltei e subi. Por que eu trago esse exemplo? Porque a gente repete um pouco as coisas da vida para poder esquecer. Então a gente escova os dentes, toma o café. Essa repetição torna as coisas meio autônomas, né? Tem um certo automatismo, assim, né? Uma coisa de repetição que deixa a coisa assim meio no automático. Isso nos poupa de energia, nos poupa de ter que pensar, né, para essas coisas básicas. Quando aparece uma pandemia, a gente começa a incorporar novas atitudes e decisões que não estavam no script, no ideal, né? O ideal que a gente acha que estava tudo certinho. Então eu esqueço da máscara, por exemplo, quando eu vou no supermercado, e isso deixa a gente ansioso, né? Porque é como se tivesse entrado um elemento a mais que a gente não queria, a gente não estava preparado, e ter que tomar decisão, escolher, né? Lembrar daquilo que a gente nem quer lembrar, isso tudo é muito angústia. Então, diria assim que essa montanha-russa, ela se dá um pouco porque tem coisas novas acontecendo, né? Tem uma coisa muito importante dessa montanha-russa, que é o convívio exacerbado com a família. A gente costuma dizer que a gente inventou a sociedade porque viver em família é insuportável. E agora a gente se vê exigido, tomado a estar em família. E esse convívio exacerbado também torna as coisas mais difíceis. Porque se vocês forem perceber, né, a gurizada ali, a gente é muito mais tolerante com o outro do que com os familiares. Então, se a gente está no ônibus e alguém pisa no nosso pé, a gente meio que já aceita as desculpas que a pessoa talvez nem dê, né? Agora, em casa, um pisão no pé tem uma outra proporção. Então, estar nesse convívio exacerbado, perder as liberdades, esse medo que vem de fora, que a gente tenta mais ou menos controlar com o conhecimento, né? Tem que usar máscara. Mas máscara não salvo-conduto para se aproximar. Sim. Eu toco a mão no objeto, aí eu passo álcool gel, passo a mão no rosto, mas eu passei álcool gel. Então tem uma nova incorporação de comportamentos que deixa a gente muito angustiado, né? É coisa que a nossa mente já tinha. As coisas que a nossa mente já estava preparada para fazer, a gente tira de letra. Então tem coisas novas entrando aí, isso tudo torna muito difícil. Eu diria assim que quem não está em montanha-russa agora, ou está muito iludido, né? Muito iludido, ou está doente, né? Doente mentalmente, ou doente mesmo tendo até Covid, né? Porque essa montanha-russa é o que há nesse momento. Né? E a gente pode tentar controlar um pouco isso assim com conhecimento, sabendo o que pode e o que não pode, né? As informações nos ajudam a
dominar um pouco. Mas, no fundo, como neuróticos que somos, a gente sempre tem dúvida se está fazendo tudo direitinho. Então, isso deixa a gente sempre num nível de estresse acima do que seria legal ter. Uhum. Legal, Arthur. Eu tenho sentido bastante isso também. Eu acho que alguns estudantes concordam, né? Alguns até me escrevem de vez em quando. A gente está, assim, tentando dar conta de todas essas coisas de dentro de casa, mas com uma dificuldade para ver, assim, algo mais além, né? E, e aí a segunda pergunta, ela traz um pouco isso, né? Por que que esse isolamento, então, ele nos causa tanto sofrimento, tanto desconforto, né? Ficar sem ver as pessoas, sem ver os amigos, sem encontrar essas outras pessoas, né? Para além da nossa família. Às vezes a gente quer ver até gente que a gente nem tem contato, né? A gente quer ver gente, né? E por que que a gente tem esse anseio pelo contato, por estar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter esse pensamento coletivo de cuidado com os outros, porque é isso. Se eu vou para a rua, se eu, né, vou me aglomerar com outras pessoas, isso, eu tenho essa necessidade, mas ao mesmo tempo eu não estou pensando nessa coletividade, não estou pensando no bem comum. Estou pensando num desejo talvez egoísta meu de me sentir bem estando perto dos outros, né? Como é que você vê essa contradição nossa aí? A contradição faz parte dos seres divididos, assim, né, entre o que querem, o que podem, o que gostariam que estivesse acontecendo. Então, o neurótico, e somos todos neuróticos, né, exceto os psicóticos, sofre dessa divisão do ser. Né? Eu acho assim que uma parte de cada um de nós gostaria que isso não estivesse acontecendo. Então, eu gostaria de trazer aqui uma noção freudiana de negação. A Uhum. negação a gente comete negações assim, à torta e à direita, é só reparar, né, que quando a gente perde alguém ou uma situação, a gente tende a minimizar, por exemplo, ou a dizer que a culpa é do outro, ou a culpa é do chinês, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Então, a negação é próprio do humano, né? A negação é a forma de não aceitar que o ideal não é a realidade, né? Então, a negação é uma saída neurótica. É uma saída ruim, né? Porque ela nos coloca em risco. Eu tenho visto, assim, percebido um certo engodo, né, para fingir que nada está acontecendo, em encontros, né? Vejo adolescentes aqui em Nova Trento se encontrando, indo para certos locais, como o Morro da Cruz, que é um local muito bonito da cidade, em sol, né? Mas eles estão todos juntos ali, sabe? Estão fazendo uma ação coletiva bonita, né? De exercício físico, mas estão todos lá. Me parece assim que há um certo engodo para fingir que isso não vai acontecer, ou que não vai acontecer com a gente, né? A gente foi escolhido, ou porque a nossa idade, né, não vai nos ocasionar nada, né? Então, a nossa mente ela é danada para criar alguns truques, assim, né? Alguns confonders, algumas situações assim, de engano, de auto-engano. Né? E está aí o risco, sabe? De a gente se valer de uma crença, né, que é um auto-engano, e validar essa crença agindo de modo responsável. Né? Então, tem assim, por uma parte está negando o que está acontecendo, uma parte minimiza o que está acontecendo. Mas quando um adolescente, por exemplo, minimiza, seja porque ele acha que se a doença o acometer não vai ser nada, ele está esquecendo justamente que ele, portando o vírus, pode transmitir isso para alguém. Então, eu acho que entra também aqui uma questão assim do tipo de sociedade que está sendo gestada, sabe? Que Sim. por um lado, uma sociedade hedonista, egoísta, individualista, que desconsidera o outro, né? Como o outro existindo mesmo, né? O outro social. Então, eu penso assim que
desconsiderar o outro também é, em última instância, uma forma de negar o que está acontecendo. Sim. Então, penso que está rolando muito isso, assim, uma negação, uma minimização. Porque, então, se eu posso pegar o vírus, né? Ah, se eu não morrer, está tudo bem. É uma forma de minimizar o que está acontecendo, né? Uma forma também de não olhar para o outro. A gente é muito relacional, né? A gente nasce de uma relação. O bebê ele não existe sem uma mãe. Então, isso para nós, né, é uma coisa assim, muito cara, muito importante. E à medida que a gente foi se afastando dessa mãe, né, essa mãe, a gente vai adquirindo características próprias de ser, mas nunca deixa de ser em relação ao outro. Só que a nossa sociedade diz outra coisa, né? Diz que o que importa é você ser feliz, né? Que você tem que consumir coisas para ser feliz. Então, essa ideia de um certo individualismo, ela também cria problemas, né? Não só de ordem prática, né? Em relação ao dinheiro, aquilo que é importante, né? Aquilo que é essencial, necessário, mas também nos faz ficar mais egoístas. Então, eu diria assim para a gurizada, né? Não cair nesse engodo, né? Tentar minimizar o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito sério e vai demandar de nós, vai exigir de nós uma atitude, porque ainda que a gente não saiba que o vírus possa nos abater, tem jovens morrendo também, tem pessoas com pré-condições que estão tendo muita dificuldade, estão sendo hospitalizadas, né? Então, tirando a oportunidade de alguém, numa situação mais crítica, ter um hospital. Então, essa é a hora de a gente pensar nesse coletivo. Não minimizar e sair da negação, porque a negação no fundo, uma certa ignorância, né? Está ignorando o que de fato está acontecendo. Sim. Pegando um pouco esse gancho que você coloca, né, dos valores também, né, que nós vamos estabelecendo na sociedade ocidental, ou fora dela também, né, o individualismo, que é um valor moderno e que aparece como central para a gente aqui, pelo menos no Ocidente, né. E eu fiquei pensando hoje, né, sobre, eu vi um jornalista de manhã falando que nós temos que nos tornar um pouco Japão, né? Porque ele falava da questão cultural, de como os japoneses já desenvolveram esses hábitos, né? De usar máscara, de se preocupar com o outro por conta de vários vírus que já rolaram, que já cometeram a população japonesa, mas também outros hábitos culturais que eles foram desenvolvendo. E quando eu falo em cultura, eu não, né, não estou retirando dessa noção as questões políticas, econômicas. O Brasil é um país colonizado, né? É um país que ele se construiu historicamente a partir de epidemias trazidas de fora, né? E que dizimaram a população nativa, dizimaram, né, as populações indígenas que estavam aqui. Então, isso já é histórico, já faz parte da nossa história. Um descaso das elites com relação às populações mais pobres. E hoje a gente vê essa falsa dicotomia saúde e economia, né, que é colocada até pelo nosso governo, e que mais uma vez traz à tona essa questão histórica, né, desse descaso com as populações mais pobres, né, com aqueles que não têm como se defender, que não têm acesso. Então você tem lá a economia, se a economia não girar, a gente não vai, a gente vai morrer de fome e não vai morrer pelo coronavírus. É uma falsa dicotomia, não existe essa separação, né, entre saúde. Existe são valores culturais aí que nós fomos estabelecendo no Brasil e que dificultam também essa preocupação com o outro, dificultam esse olhar coletivo, né? Como você coloca, e aí juntando, né, com essas noções psicanalíticas, a negação, né? A gente tem um prato cheio aí para o desrespeito, né? Para a falta de solidariedade e empatia, né? Mas enfim, acho que pensando Você assim, falava do governo, né? É claro, é um fetiche desses caras que estão aí, aquela noção de Estado mínimo, né? uhum, E eu penso assim que eles foram adiante, assim,
fizeram um Estado inútil, né? Quer dizer, É, é querer imprimir essa ideia de um Estado inútil, e aí surge essa falsa dicotomia, né? Onde né, a pessoa pobre precisa ela decidir se vai ficar em casa ou se vai trabalhar, né? Quer dizer, foi empurrado para ela uma questão que é cruel que ela precise decidir. Tem essa perversidade que você narrou, né, histórica, rolando aqui ainda, né? No século XXI. sim, infelizmente, né? E a gente vê que algumas comunidades já estão se, se movimentando no sentido de resistir a isso de maneira própria, né? A partir dos seus próprios meios de administrar a crise, né? As comunidades indígenas, os movimentos sociais indígenas têm feito um trabalho, assim, muito bacana no sentido de eles mesmos pautarem, né, a sua saúde, a sua forma como eles vão gerir essa crise, né? E as comunidades também, periféricas, né, favelas, né? A gente vê as pessoas se movimentando lá porque justamente essa ideia de Estado mínimo, para eles, já é uma realidade há muito tempo. O Estado não está presente há muito tempo. Então é preciso resistir e se proteger a partir da sua organização própria, comunitária, né? Enfim, porque a gente sabe que é muito difícil mesmo no Brasil hoje a gente imaginar que o Estado vá tomar conta dessa crise, vá, né, gerir essa crise de maneira responsável. Enfim, mais uma questão aqui que apareceu com os alunos que eles trouxeram, né, para falar contigo, é assim, como lidar com essa falta de perspectiva a curto prazo? E a gente pensa assim, se a crise for acabar lá em final de junho, legal, tem uma perspectiva. Mas no momento atual a gente não tem perspectivas. A gente não sabe quando vai acabar. Então, eles perguntam isso, né? Como lidar com a falta de perspectiva a curto prazo, não saber quando as aulas presenciais vão voltar, não saber quando a pandemia vai acabar, né? Quando eu vou ter segurança para encontrar os meus amigos sem máscara, sem álcool gel. Eu acho que isso é muito difícil de voltar, né? A gente vai precisar adquirir esses hábitos, né? Essa consciência. Talvez não o uso da máscara, mas lavar as mãos, né? Cumprimentar as pessoas com segurança, né? Abraçar as pessoas quando a gente souber que tá, né? Lavei a mão, tô com, não estou com sintomas, não estou com febre, não estou com gripe, não estou com, né, resfriado. Então, a perspectiva de quando isso vai voltar, se a gente não sabe, como lidar com isso? Perspectiva é ouro, né? Perspectiva, né? Por onde a gente está olhando esse objeto, né? Eu acho que é desenhar a perspectiva, né? Se colocar a partir de uma nova perspectiva, porque a que havia, ela não está mais dada, né? Isso, de novo, cai na questão do ideal, assim. A gente quer que tudo volte ao normal, porque essa é uma forma também de negar, em alguma instância, negar o que aconteceu, né? Então, se trata de repensar, assim, sabe? De desmontar, de certa forma, certos ideais em relação a esse coletivo. E o que sinto que tem ajudado as pessoas assim, a lidarem com isso sem desespero, né? Sem perder a esperança, são a assunção de novas rotinas, né? De pequenas conquistas que se pode ter durante o dia. Eu, por exemplo, eu raspei meu cabelo. A Ariane comigo, a gente pensou como é que eu vou lidar com cortar o cabelo que não seja me expondo no salão, né, um barbeiro. Então, ela e eu, a gente estudou um pouco como é que faria para cortar, para não ficar mais feio do que já sou. Então, o que a gente tem conquistado, sim, né, esses movimentos, novas aquisições, né, elas têm justamente essa ideia de mudar a perspectiva, né, olhar para as coisas assim já de uma outra forma, né, não querer que aquele normal, que aliás nunca aquele normal nem bom era, né? Sim, que normal é esse, né? Hoje eu vi uma Então frase, assim, só te interrompendo um pouquinho, eu vi uma frase bem interessante, assim.
Se voltar ao normal é ir para shopping, eu quero outro normal, né? Porque as Sim. pessoas estão, alguns lugares estão reabrindo shopping, essas coisas, essa coisa toda, e aí você fica, mas gente, voltar ao normal é poder ir no shopping, é poder ir fazer essas coisas? Então, que normal a gente quer? Talvez o normal é de que pare de morrer tanta gente. Exatamente, é Acho que isso. mas é justamente os valores que estão aí, né? É Uhum. muito curioso essa ideia de eles querem o normal para voltar ao shopping, né? Esquecendo que o normal é que pare de morrer tanta gente. Sim, Então, veja que tem um valor individual e um coletivo aí que está sempre sendo colocado à baila, né? Mas então, eu penso que primeiro pensar que o normal não está mais dado, né? Que tem uma pandemia rolando, que a gente está vivendo um momento histórico e eu nunca pensei que viver um momento histórico fosse tão difícil. Eu preferia quando eu estava no livro os momentos históricos, aham, sabe? No livro estava mais fácil. Agora a sim, gente está vivendo, então tem uma pandemia rolando, então não dá para pensar isso assim. Então, a curto prazo, o que eu penso é assim, diminuir as expectativas, viver cada dia, né, com suas tarefas, experimentar as novas aquisições assim, dando valor. Então, aqui, um pouco do mindfulness, essa galera meio bicho grilo, que fala do aqui e agora, né? Eu acho que tem coisas importantes disso, assim, sabe? sim. Valorizar as pequenas coisas do dia. A gente vai almoçar daqui a pouco, eu e a Ariane, e a gente já estava planejando a janta, porque hoje é Sim, dia dos namorados. essa é a Isso vida. tem, mas isso tem muito valor, né? E é Sim, um pouco assim, mudar as expectativas para ver nessas coisas do dia a dia aquilo que se pode tirar proveito, né? Um pouco de sim. proveito. E também, assim, tem uma coisa da sociedade da performance, né? De, tem que ler, então, já que tu está em casa. Eu, no começo, caí nessa, assim, sabe? E assim, ó, vou aproveitar esse tempo, então, para ler. Isso também é uma exigência que vem de fora, que a gente pode, assim, sabe? Calma, calma. Também não precisa ter que responder a tudo isso dessa forma. Pegar leve. É um olhar para dentro, que eu acho que esse momento exige que a gente faça. Assim, e olhar o que a gente quer para o futuro, mas pensando a partir de pequenos passos, assim, que vão estar dados durante o dia. Acho que é um caminho possível. Sabe? Legal. Acho que é uma boa dica mesmo, tentar olhar para o que temos agora, né? Desconstruir essas expectativas tão grandes e talvez expectativas que nem eram boas, assim, né? Tão interessantes para a gente, né? Voltar aqui normal, né? Talvez a gente precisa pensar o normal que nós queremos, aproveitar esse momento para pensar uma sociedade diferente, até para quando as Sim. coisas melhorarem, né, e pararem de pessoas adquirirem, né, essa doença e, e também virem a falecer. Então, por Eu e a último, Ariane, oh, desculpa. tá? Eu e a Ariane, a gente está assim repensando custos, gastos, sabe, enxugando assim aquilo que a gente considerava como necessário. Essa é uma oportunidade, né? Apesar de que não tá aí para isso, mas assim, diante disso, a gente é convocado a dar uma resposta. Né? Ou a gente dá uma Isso. resposta igual e se dá mal, ou a gente se oferece para encontrar novas saídas, saídas inteligentes, né, para tudo isso. Né? Tem uma expressão do teatro que é o role taking, que é a tomada de papel. Leva um tempo assim para a gente tomar esse papel novo, sabe? Mas ele é exercitado, vai muito do fazendo esse papel até que a gente domine. Se passaram aí 3 meses, um pouco mais talvez, mas a gente se constituiu numa sociedade que levou muito mais tempo para se dar. Né? Então, assim, vai o tempo também para a gente dominar esse novo papel, que a nossa mente assim já se articule com esses cuidados que a gente, por negligência, não vinha fazendo, né? Que é lavar as mãos, ter que agora usar máscara, né? Leva um tempo, mas esse roteio vai fazer a gente readquirir esse novo normal.
Uhum. Legal. Então, por último, Arthur, assim, uma reflexão, acho que para nós educadores, educadoras, né? Como que a gente, com esse papel super importante, né? Sem falsa modéstia, né? Eu acho que nós temos esse papel muito importante aí. É, como que nós, educadores e educadoras, podemos, então, auxiliar o mundo, né? Pelo menos o nosso, nossa rede de relações mais próximas, né? É, a enfrentar essas questões todas que nós colocamos aqui da pandemia, de ter outras perspectivas, de criar uma rotina, de criar hábitos melhores, de pensar no outro. Como é que você acha que qual é o nosso papel, né? Os educadores e educadoras hoje nisso? Porque parece que a gente está ali naquela coisa de, tá, então nós temos que lidar agora com o ensino remoto, o EAD, mas não é só isso, né? Nós somos as pessoas que estão aqui para não só para transmitir conhecimentos, tem palavras aí que a gente questiona, né, na área da educação, transmitir, passar. Não é isso, nós estamos construindo conhecimento juntos. Como você vê o nosso papel nesse momento? Essa ideia de construir junto, né? Construir com, acho isso assim, essencial. Né? Teve uma pausa. Né? Acho que talvez a internet. Voltou. Tá, voltou. Para mim, essa ideia que você coloca, né, de construir com eles, né, de fazer com eles, essa ideia de construção, ela é melhor. Né? Aqui na cidade, o que eu reparei é que os meus colegas, professores, eles estão sendo exigidos a fingir que nada aconteceu e tentar fazer o ano não ficar perdido. Né? Então, tem algumas coisas assim, coisas neuróticas mesmo, né? de ignorar para não perder o ano. Até, para mim, soa absurdo, assim, né? Pensar que a gente perdeu muita coisa com isso, não precisa tentar conquistar nada para se perder, né? Então tem umas certas ilusões assim para fingir que tudo certo, gente. É. Eu acho que assim, por parte dos meus colegas professores aqui em Nova Trento, eles estão sofrendo muito, exigidos mais do que faziam presencialmente e colocados em situações assim, né, onde o que importa é o ensino, transmitir. E esse é o normal que a gente também não quer que volte, né? É. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de como isso funciona sabe que, como estava, não estava legal. Né? Em especial assim, nas escolas públicas em geral, assim, né? As particulares, acho até que pior. Então, assim, eu acho que é importante tentar construir com eles o que fazer. Sabe? Eu vejo muito de cima para baixo, assim, né? Os educadores sendo exigidos a, a, a exigirem da gurizada uma resposta que lhes indique que está tudo certo. Né? Então, provas, trabalhos, redações, e aí, à medida que a gurizada vai respondendo, entregando, então está tudo bem. Eu acho isso assim, estamos perdendo tempo fazendo isso, sabe? Eu acho que essas conexões, por exemplo, que você está oferecendo, com a minha presença aqui para culturizar, né, para os homens e mulheres que vão nos ouvir, ela tem um valor muito grande. Né? Eu acho que o que vale agora é assim, respirar fundo, repensar o que a gente quer, para onde a gente vai, né? Com quem que a gente quer que vá com a gente. Então tem coisas assim, sabe, não dá para jogar água da bacia com a criança junto, sabe? Tem que ter calma. Então acho que é diminuir as expectativas, não tentar resolver nada que foi perdido, mas aproveitar esse momento assim para restabelecer esse laço, né, o amor, tentar verificar assim das necessidades da gurizada deles, né, o
que nesse coletivo se pode contribuir. Acho que agora o que se exige de nós é humanidade, né? Não é fórmula de Bhaskara, não é equação, não é capitanias hereditárias, embora isso tenha seu valor, né? Mas acho que agora o que se exige de nós é humanidade. E tentar ajudar eles a repensarem, né, o que querem, o que farão, repensar esse novo mundo. Eu acho que isso é muito importante agora. Sim, com certeza. Nossa, essa frase acho que termina com a chave de ouro aqui, né? Repensar esse novo mundo. Que novo mundo é esse que nós teremos, né? E como nós, educadores e educadoras, já formados, mas os estudantes daí da licenciatura, que vão ser professores ainda, né? Que papel importante. Embora seja cronicamente inviável, né? A gente tentar lidar com tudo que está acontecendo, né? A história acontecendo e a gente no meio dela ali, né? Não no livro. Mas eu acho que nós podemos, sim, fazer essa história de uma forma interessante, como pensadores e pensadoras que somos, né? Nesse novo mundo que virá. Arthur, quero agradecer imensamente tua presença, Obrigado. né? Sua colaboração aqui nesse evento online. Tivemos alguns problemas técnicos aí nos bastidores, que vocês não vão ficar sabendo. Teve umas dificuldades, mas enfim, deu tudo certo. Te agradeço demais e conte sempre com a gente aqui na Educação do Campo, na UFFS, para qualquer coisa. Um beijo a todos e todas, se cuidem, né? Não caiam, né, nas coisas freudianas, que a mente é muito astuta, né, de fazer com esses truquezinhos, de negar, minimizar. Vamos agir com responsabilidade, pensando, né, na nossa contribuição para que morra menos pessoas, né? Morrerão, mas a ideia é que a gente faça a nossa parte para isso ficar tão grave quanto já é. Beijo a todos e todas. Fernando, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Um abração, beijo para todo mundo.